queridos professores, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para mais uma pré-aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. A nossa classe é Juniores. Estamos estudando o tempo dos juízes e hoje já estamos na lição de número 10. Mas antes vamos justificar a nossa ausência durante essas 2 semanas. Tivemos um problema no pé, quebrei o dedinho do pé esquerdo, o pé está imobilizado, então estamos tendo dificuldade, estamos de repouso, inclusive estou sentada hoje, gosto de dar aula em pé, mas cada professor tem a sua metodologia e aqui estamos muito felizes. Tios e tias, crianças, alunos, vocês que nos acompanham, estão no nosso coração, nas nossas orações e também carecemos das suas orações. Tivemos também na nossa região uma queima de mata e isso prejudicou muito a poluição do ar, tivemos muita fumaça, fuligem, juntamente com a poeira, e isso nos trouxe rinite, sinusite, gripe, e impediu essas 2 aulas de nós estarmos gravando, mas nos desculpas, pedimos a vocês e aqui estamos novamente pela graça e a misericórdia do Senhor, porque sem Ele nada somos e te aproveito para convidar para orar comigo. Vamos lá? Obrigado, Deus, por sua infinita bondade, por sua graça, por seu amor que não tem fim. Aqui estou com todos esses professores, Pai, de juniores, para mais uma pré-aula. Capacita-nos, Pai, nós precisamos muito de Ti. Abre a nossa mente, dai-nos graça, dai-nos sabedoria, unção que vem do alto. Ah, Senhor, tudo aquilo que nós estivermos investindo na Tua obra, nas nossas crianças que o Senhor colocou nas nossas mãos, cada coraçãozinho que ali vai estar, Pai, terra fértil para cair a Tua palavra e florescer e frutificar, e almas serem salvas e o Seu nome ser glorificado. Ensina-nos, ó Pai, através de mais esta lição e fala conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, lição de número 10, Jefité batalha contra os efraimitas. Olha só, na lição passada falamos também de Jefité. É isso? Vocês estudaram? Sim, Jefité era um guerreiro, era um valente, era destemido, era valoroso, não tinha medo e ele foi rejeitado, vocês se lembram? Foi enxotado da casa dos seus irmãos para que não recebesse a herança, por ser o filho primogênito, mas filho de uma outra mulher. Não era a mesma mãe dos seus irmãos. E isso trouxe essa tristeza para Jefité, mas isso não derrubou Jefité. E ele foi para a terra de Tobi, e ali uns homens de vida leviana se ajuntaram com ele. E Jefité foi como se fosse líder deles. E o tempo passa, e Israel agora enfrenta a guerra com os amonitas. E aí, quando eles vão enfrentar, eles lembram de Jefité, que ele era corajoso, que ele era destemido. E então mandam chamar Jefité. E a partir disso daí, agora Jefité já está em Israel, já enfrentaram os amonitas. E nesse momento que eles vão enfrentar os amonitas, eles convidam ou chamam a tribo de Efraim, ou seja, os efraimitas, para fazerem parte com eles nessa batalha. Mas os efraimitas não deram resposta, o tempo passa, Jefité vai com o povo israelita e ali eles vencem a guerra contra os amonitas e voltam. E quando eles voltam, aí mais uma guerra instalada. E por sinal agora, uma guerra civil, uma guerra dentro do próprio povo, os da tribo de Efraim, que aí, aqui no capítulo 12, professores, do 1 ao 7, lê com seus alunos, juniores, gostam disso. Diz aqui, ó, no versículo 1, então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité,
Por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Mas Jefité disse que chamou sim, mas que eles não responderam. E agora, essa guerra, esse confronto entre o próprio povo, isso acontece. Mas o Senhor nos chama a atenção, ou melhor, o para memorizando, nos traz o Salmo de número 121, que diz assim, desculpem, é o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É para isso que o Senhor nos chamou. Vamos ensinar isso para os nossos aluninhos. A união, o amor, a fraternidade, o perdão, a união, que sejamos sempre unidos, sempre estejamos de mãos dadas, sempre adorando ao Senhor, as nossas diferenças sendo respeitadas. Isso daqui, professor, é só para representar, já que eles estão de mãozinhas dadas, né? A união, o amor. E assim nós vemos que Jefité, então agora, se depara com essa dificuldade ou essa batalha contra os efraimitas. E aqui diz, olha eles, que ia queimar a casa de Jefité a fogo. E eles não aceitam a resposta. E houve confronto entre os soldados de Gileade e os soldados de Efraim. Aí nós temos o visual, professor. Usa aí o visual que você tem, essa batalha. Jefité vai para a batalha com gileaditas, né? Para a guerra, mas eles estão preparados, olha só, preparados, com a couraça, com o capacete. Jefité estava preparado com a espada. A nossa espada hoje é a palavra de Deus, é aquela que tem 2 gumes que penetra até a divisão da alma. E nesse confronto, nós vemos aí, olha só, Jefité indo, porque ele tinha um coração guerreiro, porque ele era corajoso, porque lá quando foi guerrear contra os amonitas, sabe o que Jefité fala para os israelitas? Ele fala para eles assim, olha, o Senhor que é juiz, o Senhor é Deus. Deus que é juiz. Eu sou apenas servo. Eu sou pequeno. Mas ele foi, sim, colocado, né, como um dos juízes de Israel. Jefité liderando mais uma batalha, vencendo mais uma batalha. E nessa batalha, a gente vê que nesse confronto, os gileaditas começam a guerrear e os efraimitas começam a fugir lá no vale, ou seja, no riacho. Eles começam a fugir e ali o povo de Israel seguram eles e começa a fazer um teste com eles. Por quê? Porque eles estão disfarçando, fingindo que são outro povo, ou fingindo que é gileadita, fingindo que é... Porque na realidade é o mesmo povo, né? E eles tentam fugir, porque vê que vai perder a batalha. E nesse momento há aquele teste. Vocês se lembram, alunos e professores? O teste do Shibolete ou Sibolete. Eles teriam que pronunciar, ou seja, Shibolete é uma transliteração de um termo hebraico. O significado é tanto como corrente de água ou espiga de cereal, corrente que flui. Então, aqui em Juízes, essa palavra foi usada em um texto linguístico, ou seja, um tipo de identificação, identificado de sotaque ou pronúncia que distinguia as 2 tribos.
ou seja, os gileaditas e os efraimitas. Os efraimitas, ou seja, eles acabavam revelando sua verdadeira identidade, pois eram incapazes de pronunciar Shibolete. Na realidade, os efraimitas, eles conseguiam pronunciar Sibolete por causa do sotaque deles. E aí eles foram, ou seja, isso seria uma senha linguística que Deus clareou, deu sabedoria, deu esta estratégia para eles ali naquele momento. E essa diferença do dialeto entre os povos deixava bem claro quem eram os efraimitas. E aí eles perderam e caíram dos efraimitas 42 mil homens por causa dessa guerra civil, desse confronto, dessa batalha. Sim, aconteceu isso. Por quê? Porque deixaram o coração estar cheio de maldade, cheio de ira, cheio de ciúmes, de contenda, por causa de algo que poderia ser o quê? Evitado, sim, perdoado, mas nesse confronto eles perdem a guerra. E aí aqui diz para nós, professores, olha, o Senhor não se agrada da desunião, porque aqui houve um alto preço. É necessário importar-nos com o próximo, com o nosso companheirinho, com a nossa companheirinha, com o nosso amigo, com o nosso irmão. Ah, sim, nós viemos aqui para isso, a amar o próximo como a nós mesmos. Demonstra o fato de amarmos a Deus e pertencermos a Ele. É o que diz lá no livro de 1 João. Se alguém necessita de ajuda, nós devemos ser aqueles que estende mão amiga, que estende mão que ajuda. Olha, aqui dizendo que lá em Isaías, e um ao outro disse para o seu companheiro, esforça-te e dá a mão amiga, a mão que sustenta, a mão que fortalece. Sim, e ser aquele, e não ficar apontando erro, falhas, diferenças. Sim, Israel mais perdeu do que ganhou com a falta de união entre essas duas tribos. Que possamos ser sábios em nossas atitudes e buscar a viver em harmonia com os nossos irmãos. A unidade da igreja fará toda a diferença na sociedade em que vivemos. Nossa luz resplandecerá mais forte se estivermos juntos em um só objetivo: amar como Cristo nos amou. Isso impediria. Então que Deus abençoe vocês. A tribo de Manassés, aqui no Você Sabia, diz que foi uma das 12 tribos, mas que leva o nome dos filhos de José, Efraim e Manassés. E foi nessa tribo que houve, toda essa história de hoje. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, que você possa ser cheio da graça de Deus. Sabemos que as nossas batalhas hoje são batalhas espirituais, mas que muitas vezes nós com palavras agredimos o nosso irmão verbalmente e falamos algo que magoa, que entristece, que fere o coração. Não usamos armas, não estamos com armas empunhadas como naquela época eles estavam. Temos o coração guerreiro, o Senhor peleja essas nossas batalhas espirituais, essas nossas batalhas diárias, que são contra o nosso inimigo, que é Satanás. Mas o Senhor nos faz vencedores e nos alegra e nos fortalece quando nós temos um coração que é unido, que está para ser unido e perdoador. Deus é fiel na sua vida. Que Deus possa continuar, professor, te abençoando aí, a ensinar aos seus alunos, a encher eles da graça e da sabedoria que vem do alto. Nós vemos que Deus tem o melhor para cada um de nós, mas nós precisamos
ter essa união que fortalece. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Leva aí alguma dinâmica que nós já até usamos aqui. Dinâmicas que existem, que nós apenas repassamos. De você pegar alguns palitinhos de sorvete ou de espetinho, né, de churrasco. E se você der um só para o seu aluno, ele vai quebrar ele com facilidade. Mas se você colocar 4, 5, 6, aí ele vai ter dificuldade. Aí você diz para ele aí, olha, juntos, vários de nós, juntos, professores, alunos, somos fortes em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Quero mandar o meu abraço para as tias e tios que estão aqui conosco, de todo esse Brasil afora, com tanto carinho para com as nossas vidas. E queremos retribuir Marinês Grácia, ou melhor, Marinês Garcia, professora Eliane Mata, Esther Maria da Silva, estão sempre aqui conosco. Que Deus abençoe todos os professores da EBD, a professora Esther está dizendo, Débora Lima, Silvânia Bueno, Creuza Silva, Silvia Brito, Raniele Araújo Souza, pastor Wanderson Oliveira, aqui de Franca, São Paulo. Ele tem um devocional, nós vamos deixar aqui no link. Você que gosta de acordar já com uma oração da fé, a oração que levanta o doente, que cura, restaura e que faz o seu dia ser um dia abençoado e mais do que vitoriosos. Ronaldo Piacese, meu esposo, Valéria Lima, Tiane Pérola, bom ter você aqui, Elisângela Leite também, Eliene Souza, Darlene Rodrigues, Adonete Nunes, Mônica Melo, Neiva Rodrigues, Frankmar Santos, Neide. Temos também a Nilma Lidiane, Alexandra Valença, Priscila, lá de Belém do Pará. Muito bom ter vocês aqui. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, os seus alunos. Seja bênção aí aonde Deus te colocou. Porque aonde você colocar a planta dos seus pés, prosperará. Aleluia! Tenha uma excelente aula, juntamente com essa turminha linda que Deus te deu. Fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.